e daí, em seguida, a gente faz a definição do agrupamento dessas dimensões em 2, 3 macrodimensões, 4 macrodimensões no máximo, que eu também vou sugerir algumas possibilidades. Mas como a gente conversou já desde o primeiro dia em Belo Horizonte, a decisão sempre vai ser tomada aqui dentro do grande grupo. Ok? Assim que vai funcionar. Então, nesse primeiro mês 1 aqui é para isso. Hoje a gente chega no modelo, de preferência vamos fechar o máximo possível as dimensões, discutir com vocês e, se possível, macrodimensões. E para a próxima reunião, daí nós vamos detalhar um pouco mais para entrar nos parâmetros. Bom, pergunta. Qual que é o nosso modelo geral? Lá em Belo Horizonte, na semana, na primeira reunião, a gente começou a discutir algumas coisas, mas nós não batemos o martelo mesmo. Por isso que até a Ellen já começou a gravar, né? Tá gravando, né? Tá tudo gravado. E vai ter também, de novo, né? Tem a ata da reunião, com as decisões tomadas. Tudo isso fica de forma transparente lá no Miro, assim como a gravação aqui também. Qual que é o nosso modelo geral? Nós temos algumas opções, né? Vai ser autodeclarativo, evidência? O que ele vai ter? Eu creio que, pelo que a gente discutiu até agora para tornar viável, né? O mais prudente é a gente ficar no autodeclarativo e na evidência documental, até pelo tamanho e pela amplitude que a gente vai querer que isso ocorra no Brasil inteiro. Se nós tivermos que avançar para entrevista virtual, isso nos dá aí uma dificuldade muito grande, né? Então, é preferível a gente pegar e ficar nesse daqui. Escuta, autodeclarativo e evidência documental. Então, quando as cooperativas forem se autoavaliarem, isso já vamos tentar fazer já no piloto, ela vai se autodeclarar em qual que é o nível da resposta na qual ela está. Nós não vamos fazer uma verificação dela ou instigá-la. Nós vamos apresentar um conjunto, para cada parâmetro, um conjunto de respostas, e ela faz isso. Ela marca. Nós não vamos entrevistar, e também, para daí nós marcarmos, e também não vamos fazer questionário. Veja que são coisas distintas. O questionário eu mando para cada uma delas. Não, não vai ser. Vai estar isso num lugar fixo e ela se autodeclara. Nós não temos contato nenhum com elas. É isso? Dúvidas? Esse é o primeiro ponto, porque isso daí nos impacta depois de outras coisas, né? Só também deixando claro que é o modelo que a gente tem utilizado no diagnóstico de governança e gestão, que é o mais amplo atualmente utilizado, né? Então, Isso. a gente está seguindo um modelo que já é amplamente utilizado também nos estados. Né? Beleza, ou seja, ele fica aderente ao que nós já temos. Então, ele fica autodeclarativo e ele anexa ou envia evidências documentais. E que depois a gente vai analisar isso de alguma maneira, vamos ter que achar alguma maneira. Mas agora no diagnóstico de governança e gestão, a gente também está fazendo o diagnóstico assistido, né? E aí o instrutor ou a analista do SESCOP faz o virtual presencial, ele também confronta as respostas, né? E verifica as evidências com a cooperativa. Daí tem aquela entrevista virtual ali, veja que daí nós estamos avançando. Isso atualmente a gente está fazendo assim, né? Os diagnósticos de identidade ou de governança e gestão, a gente está nesse modelo diagnóstico assistido. A cooperativa faz a autodeclaração, a autoavaliação, coloca as evidências, os comentários. Aí depois a unidade vai fazer o contrato. É um só que avalia daí, Jorge? O instrutor só? É um instrutor só que faz o apoio? Pode ser o instrutor ou pode ser o monitoramento do SESCOP, né? Pelo menos aqui está funcionando assim. A gente terceiriza ou a gente faz. Tá. Como é que a gente tem visto nos modelos que tem esse tipo de diagnóstico mais autodeclarativo, evidência e uma entrevista ou alguma coisa assistida? O ideal é que sejam 2.
2 pessoas, porque daí você chega num consenso entre os dois, porque um deles pode estar percebendo uma coisa, outro percebe outra, discute e chega num consenso e atribui a nota, verifica a evidência, porque ficar concentrado num só, você pode ficar naquela, né? Pô, mas o cara não sei o quê, o avaliador, vamos chamar assim de avaliador, né? Ele, pô, não levou em conta esses aspectos. Quando é uma dupla, essa responsabilidade, ela se divide e do ponto de vista da organização, a coisa fica um pouco mais, digamos assim, mais equilibrada, porque são as visões de 2 pessoas que vão estar discutindo sobre aquela marcação ou ajudando a fazer a identificação da resposta e mais verificando as evidências. Esse ano, olha, a gente teve essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de fazer em dupla aqui, eu e uma outra colega. Em dupla. E foi uma dinâmica bem, assim, eu gostei da dinâmica, até o processo em si também fica mais rápido, Sem dúvida. porque você discute, né, enquanto um está questionando, o outro ali está lançando a anotando informação no sistema, então você não perde aquele raciocínio ali quando você para registrar, né? E isso. teve Não, uma concordo. percepção também quando a gente fez a visita a algumas cooperativas, que ocorre quando a gente terceiriza, que muitas vezes a gente tem instrutores de perfis diferentes. Isso influencia na parte do diagnóstico assistido, né? Às vezes tem um que é mais rigoroso, às vezes tem um que é mais flexível, e isso influencia também lá na avaliação. Então, Perfeito, também eu não isso sei como é mesmo. que ficaria isso, mas é o que Isso está acontece. É por acontecendo isso na que prática. em dois o equilíbrio é melhor, né? A gente até pode ter alguém que pega um cara mais crítico e o cara mais tranquilão. Daí tem que entrar num acordo os dois, porque a nota é única. Os dois não preenchem em separado, né? Eles preenchem um só. Eles têm que entrar num acordo. O que isso nos impacta em pensando em modelo geral? Nós termos daí sempre na aplicação, na hora que a cooperativa vai fazer a sua autoavaliação, nós teríamos que ter para cada cooperativa 2 avaliadores para ajudar e fazer essa autoavaliação assistida. O que vocês acham? Bom dia, pessoal. Bom dia. Assim, já há muito tempo aqui no Espírito Santo a gente faz, né, essa verificação das evidências, né, mesmo como no sistema do PDGC não tinha a questão do diagnóstico assistido. Então, assim, eu acho uma boa metodologia colocar lá autoavaliação, né, autodeclaração, com a possibilidade da cooperativa anexar a evidência documental. Porque aí a gente deixa livre, né, para a unidade estadual, com a possibilidade de fazer esse diagnóstico assistido, dela fazer isso de maneira virtual, dela fazer isso com 1 ou 2 pessoas em loco na cooperativa, né? A gente tem alguns normativos da OCB Nacional que colocam isso, né? Eles colocam lá preferencialmente, né? Por exemplo, a gente trabalha aqui com o registro das cooperativas. Na norma está falando preferencialmente presencial. Não vou mentir para você. A gente faz preferencialmente virtual. Por quê? Porque a cooperativa ainda nem entrou, não deu 1 centavo para a gente, só aquele valor do registro que está na lei. Então, a gente não gasta tempo e dinheiro com isso não, tá? Então, assim, o Nacional, pelo menos, ele flexibilizou. Ele colocou lá preferencialmente, porque ele imaginou que seria legal se a gente fosse na cooperativa recém-constituída e olhasse tudo lá. A gente julga de outra forma. A gente julga que a gente não vai gastar dinheiro com um negócio que nem está vivo direito ainda. Então, eu acho que isso, professor, é uma coisa bacana, assim, sabe, de colocar. Por exemplo, a possibilidade de fazer hoje igual o PDGC, de fazer uma autodeclaração e a gente ir lá fazer um diagnóstico assistido, e nesse manual que a gente vai criar e tal, colocar as questões que seriam preferenciais. Por exemplo, preferencialmente 2 ou mais pessoas da unidade. Eu acho bacana, igual eu concordo com você, é uma visão, né? Mas também a gente não travar isso porque tem unidade que tem pouca gente, né? Tem unidade pequena, e a nossa unidade mesmo não tem muitos técnicos, né? Então, às vezes, até inviabiliza, e às vezes a gente consegue, sim, fazer um trabalho com uma pessoa e tal, né? Ou de maneira virtual e tal. Beleza? Beleza, Cristiano. O que a gente tem que pensar aqui, ter em mente? Aí o ideal para nós seria nós termos
nas unidades do Brasil todo, pessoas preparadas para fazer o autodiagnóstico assistido. Qual que é a vantagem que a gente vê nisso? Tá? A vantagem que a gente vê nisso é que a gente vai ter um grupo dentro dos SESCOPs, dentro das OCBs, das unidades da federação, pessoas bastante capacitadas no tema inovação e em todos os elementos. A vantagem é que isso fica mais homogêneo, né? A percepção das pessoas, do entendimento do que é inovação, o que é liderança, o que é risco e tal, que vão ser elementos que a gente vai avaliar depois, todos começam a ter um entendimento melhor. Isso ajuda a disseminar melhor e consolidar o conceito entre todos. Até porque na hora em que os dois avaliadores, na hora que eles estão discutindo junto com a cooperativa, eles vão estar, eles aprendendo mais, vão ter mais cases, e a própria cooperativa também recebendo mais informações. Eu gosto da ideia, ele nos dá um pouco mais de trabalho. Nós teríamos que pensar daí, Ellen, Guilherme, Jorge, né? Que nós temos que pensar numa maneira de a gente, o que não é difícil, mas aqui nós já temos aí mais 15, 20 pessoas que a gente está aqui, eu creio que nós devemos ter no mínimo um aí, quase que de cada um dos estados, né? Então, o ideal seria nós termos dois, daí que seriam os dois avaliadores. Que nós podemos ter mais, disseminar mais e ter mais pessoas preparadas para fazer esse autodiagnóstico assistido. Gostei da ideia. É boa. A vantagem do diagnóstico assistido é que ela permite o aprendizado. O que eu acho uma vantagem também é que, para muitas cooperativas, é um tema novo, né? Apesar de né, eu acho que o governança e gestão, muitas unidades estaduais têm, organizações estaduais têm trazido isso, né, de que dá um salto muito grande de qualidade na autoavaliação da cooperativa depois que tem um diagnóstico, né? Acho que muitos têm colocado isso, né? E por ser um assunto novo, eu acredito que também possa ajudar bastante nesse quesito. Legal. Então, nós podemos fazer. E na hora que a gente faz esse modelo, que a gente junta, né, aqui, ó, o autodeclarativo assistido, que o assistido acaba sendo essa entrevista virtual, né? Então, a gente vai fazer até o nível 3 aqui. A gente vai juntar esses três, né? Esses três aqui, ó. Dá para a gente ver nesse gráfico que a gente já mostrou para vocês, a fidedignidade aumenta a barbaridade do que nós ficarmos só nele se autoavaliando. A complexidade é um pouco maior por conta disso, que a gente falou. Vamos ter que preparar um material. A gente pode pensar também, Ellen, Guilherme, Jorge, em termos aí equivalente a como se fosse um manual do avaliador, entende? Para ele fazer a parte assistida, que daí tem a explicação e tal. A gente fez isso lá no PNI, lá é legal, fica muito bacana, porque daí você tem todos os critérios certinho, e com isso as pessoas aprendem mais, porque elas conhecem mais por dentro. Ela conhece o conceito, consegue a aplicação, tem os exemplos, pô, fica legal. Então nós podemos... Atualmente, o governança de gestão, né, o identidade, enfim, os outros também já possuem o manual do avaliador, possui também os cadernos, né, para as cooperativas dos critérios. Eu acho que é interessante a gente já começar com essa perspectiva. Legal. Só não sei se a gente consegue fazer tudo isso pelo piloto, mas eu gosto da ideia. Então, no piloto, não vai ser só, como nós vimos originalmente pensado em BH, ter um instrumento e disponibilizar para o pessoal. Não, eu tenho que ter o instrumento e o pessoal preparado para fazer a assistência. E daí, com essa experiência dos pilotos, a vantagem é que a gente pode ir construindo o manual, inclusive. O que você acha disso, Júlio? Desafiador, né? Tá. Bom dia. Bom dia, Júlio. Eu gostei muito da discussão e é importante que a gente saia hoje aqui com essa decisão a priori, né? Sim. Do modelo a ser utilizado. E o uso da entrevista virtual
ele vai dar muito mais credibilidade no resultado que a gente vai obter. Como o Hélio disse, vai dar muito trabalho para nós, principalmente, mas nós estamos aqui para construir algo vigoroso, né? Sim. E dessa forma estamos aceitando o desafio de desenvolver, junto com vocês, esse material. Uhum. O material e o treinamento, né? Não é só E o desenvolver treinamento. o Exato, material vamos fazer o e o treinamento. treinamento. Né? Tem várias vantagens aqui. Não vão crescer só usando dessa forma só as cooperativas, né? As unidades gestoras também vão crescer, porque vai ter pessoal altamente capacitado na técnica de avaliação da maturidade da gestão da inovação numa cooperativa, né? Eu gosto muito do modelo que está saindo aqui, e a gente tem condições, né, perfeitamente de desenvolver dentro dessa decisão tomada aí. Espero que a gente tome hoje, né? Uhum. Beleza, então, em princípio, a proposta da formatação inicial ali, a parte de operação, né? Então, ele vai tem um instrumento de autoavaliação assistida por meio de uma entrevista virtual com comprovações de evidência documental, que daí 2 avaliadores vão estar, além de fazendo as questões para a cooperativa, então quem vai marcar o resultado não é a cooperativa, é o consenso dos 2 avaliadores. Entenderam a diferença? Porque daí tem que ser feito o horário marcado. Normalmente, esse tipo de assistida, não sei no de governança, mas aí é em torno de 1 hora e pouquinho, mais ou menos isso que vocês demoram. É um tempo bom que a cooperativa. Dá mais do que isso? Não, no PDGC é mais. Mas, assim, É viável? eu acho que seria bacana ter a autodeclaração dela, assim, se não ser o piloto, né, mas mais para frente. No PDGC, nós temos 23 questões, mais 46. É questão para caramba. E cada questão dessa, tirando as de resultado no final, são alguns processos, né, que a cooperativa deve mostrar para a gente que faz, né? Por exemplo, tem umas que são rapidinhas, né? Ah, faz pesquisa de satisfação ou não faz? Mostrar o resultado da pesquisa de satisfação, né? Tá em 80, tá em 90. A outras são um pouco mais complicadas, né? E aí envolve outras áreas. Então, assim, geralmente um dia inteiro, ou se a cooperativa for muito organizada e tiver todas as evidências, é uma manhã ou uma tarde, né? Não é menos que isso. O identidade é um pouco menor, né? E também, Hélio, tem uma outra questão quando a gente fala de diagnóstico assistido, que o diagnóstico assistido não é só chegar lá e olhar as evidências, tá? É também a gente explicar para a cooperativa, porque muitas vezes quando ela faz a autoavaliação dela, alguma outra questão ela não entende, ela acha que ela é o máximo possível que tem, só que ela não tem documento nenhum para comprovar. Muita coisa, principalmente cooperativa pequena, a resposta é: não, o presidente sabe, o presidente tá na cabeça do presidente. Então não tem lugar nenhum para comprovar, não tem uma foto, não tem uma lista de presença, não tem se fez o evento, fez de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, a gente chega lá e explica melhor o que a cooperativa precisa fazer e reduz a nota dela mesmo, né? A gente coloca A ou B. Então, é essa questão lá no PDGC e no Identidade, tá bom? Então tá. Então vamos ver lá de novo, só para nós reprisarmos as 2 possibilidades. Uma possibilidade é a dupla de avaliadores, vamos chamar assim, a dupla de avaliadores. Ela agenda um horário com a cooperativa e o instrumento de autodiagnóstico ele está com os avaliadores, o avaliador pergunta, obtém a resposta e a evidência que é anexada, e com tudo aquilo ele marca a resposta. Isso é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade, a cooperativa faz o autodeclarativo dela independente, anexa toda a evidência documental, independente dos 2 avaliadores. Com todo esse material, os avaliadores avaliam
e daí marcam uma entrevista virtual para fazer o ajuste de notas, o ajuste e comprovações. O que vocês acham? Proposta A e B que nós temos de opção. Tanto que uma como outra vai... Geralmente é a B, né? Que a gente tem até a possibilidade de fazer uma análise prévia antes de fazer a visita, essa entrevista, né, virtual, presencial com a cooperativa. E Cristiano tocou um ponto importante também, porque muitas vezes, mesmo com aquela orientação na pergunta, a cooperativa tem um entendimento equivocado, e aí marca de forma equivocada. Às vezes até evidencia de forma equivocada. E aí é um momento também de a gente esclarecer, até de pedagógico mesmo. Até nesse segundo, que é a proposta B, né, Jorge, a vantagem é essa, que dá tempo dos avaliadores fazerem essa avaliação prévia, e aquilo que já está bem comprovado pode gerar, às vezes, uma pergunta muito curta, muito rápida, só para um esclarecimento para confirmar a nota. E aquilo que não ficou claro, daí há um conjunto menor que vai explorar mais aprofundado. Isso. Então, fazemos a opção B, todos se sentem confortáveis com nós fazermos o instrumento, olha lá de novo, o instrumento vai ficar disponível, a cooperativa vai receber um link, ela vai se autoavaliar, uma, duas pessoas que vão se identificar, ela vai fazer a anexação de todas as evidências, este material pronto num prazo delimitado para ela, chega na mão dos dois avaliadores que vão se reunir e vão avaliar o que ela respondeu, confrontar com as evidências e deixar anotações. Inicialmente, eles não mexem na nota. Depois disso, eles podem fazer anotações. Isso aqui aparenta que deram uma nota muito alta, ou nessa deram uma nota muito baixa, tem bastante evidências. Ou o entendimento não foi adequado. Beleza. Todas essas anotações que os dois avaliadores fazem de forma antecipada, já com a entrevista, o autodiagnóstico preenchido e as evidências disponíveis, eles agendam uma entrevista virtual com a cooperativa, onde eles vão fazer questionamentos e aprofundar questões ou discutir evidências que não foram suficientes para a nota atribuída. É isso? Deixa livre a questão do virtual presencial, né? Ou bota preferencialmente virtual. Porque às vezes nada impede de fazer uma entrevista. Concordo contigo que dá para deixar. Se a cooperativa for próximo da região, né, onde está a unidade, até dá. Concordo que daria para deixar ela ou uma ou outra, mas de qualquer maneira só se vai para entrevista virtual ou presencial somente, a gente só vai para ela somente com toda a análise já feita pelos dois avaliadores. E talvez, professor, deixar aí uma menção de quem vai definir isso, né? Porque talvez a cooperativa lá de Chuí pede para fazer presencial, e aí, enfim, tem um custo de deslocamento, enfim, aí não sei como que se dá esse formato, né? Mas, de repente, deixar isso com vocês aí, a ser definido pela avaliadora, né? A entrevista presencial, veja aquela complexidade, como ela está aqui, ó, já aumentou pra caramba em relação às anteriores, né? A fidedignidade é melhor. Por quê? Porque você vai em loco, né? Olhos dos olhos, né? Você faz aquela pergunta assim, chega perto do cara, você tem mesmo essa evidência? O cara treme todo lá do outro lado, né? Se não tiver, você já baixa a nota dele. A vantagem da presencial é essa, né? A pressão e a qualidade da nota é muito maior. Mas tem essa questão, como o Pedrotti comentou, de que nós temos custo de logística, de deslocamento aí, que pode encarecer. Por isso que nós temos ficado, a maioria das avaliações que tem entrevista, aquelas que tem feito hoje de maneira virtual. A gente pode virtual, encorajar virtual. Vamos deixar virtual inicialmente? Sim.
Vamos experimentar todos o piloto com a virtual? Sim. Sim, eu concordo. Acho melhor, né? Porque daí depois para o futuro a gente experimenta. Se for o caso, tentar fazer alguma presencial, mas o custo realmente. Porque daí, veja bem, se nós fizermos presencial, que eu gosto, mas daí a gente tem que fazer para todas, né? Porque senão o cara vai dizer: olha, eu vou te dizer, eu vou explicar. Eu fiz uma. Fui lá nessa, que foi lá de Ijuí, lá, né? Lá longe. Que Ijuí é longe de Porto Alegre, né? Vou lá fazer a entrevista presencial. A cooperativa de Juí tem o que lá, Pedrotti? O que eles fazem lá? Leite, grãos? Aqui, Juí, nós temos uma co-irmã da Coprel aqui, que é a Ceriluz, né, que atua no programa de distribuição, geração, telecom. Distribuição de energia. Isso. Beleza, chega lá, os dois avaliadores, e é uma coisa que nós vamos colocar isso quando for presencial, né? E são muito bem tratados, são levados para um restaurante comer um churrasco daqueles lá em Juí, meu Deus do céu, cara, o cara come à tarde, eu quero ver ele fazer entrevista à tarde, né? Com o estômago cheio, né? Daquele jeito, né? Mas aí eu tenho uma outra cooperativa lá em Santa Maria que não foi virtual. Se a nota de Juí for maior que a de Santa Maria, nós vamos ter problema. Porque os caras vão dizer, o churrasco aumentou a nota. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Eu, sinceramente, vocês devem ter muito mais experiência, mas eu acredito que, nesse caso aqui, uma entrevista virtual, a gente não vai ter prejuízos, assim, em termos de qualidade e de fidedignidade das informações. Essa é a minha opinião. Eu também acho que dá para fazer hoje virtual, sabe? Economiza pra caramba, vou ser sincero. Eu acho que a gente está padronizando aqui e está parecendo a questão assim, de um prêmio, né? Por exemplo, se a gente fosse Se for no premiar... prêmio, é diferente. Aqui é só Não, avaliação, né? então, professor, assim, se a gente for fazer um prêmio, qual cooperativa que é a mais inovativa? Aí ela tem que se inscrever, aí todo o processo tem que ser igual para todo mundo. O que eu coloquei de não colocar nada fechado é que, por exemplo, é importante que essa plataforma seja disponibilizada aqui para o Estado e eu possa ir lá e fazer, entendeu? Numa cooperativa que eu tenho conta, que eu tenho, né, facilidade, assim, e não ficar preso, às vezes, só num... ter todas essas regras, assim. Agora, por exemplo, se tiver que ter um ranking, um prêmio, aí tem que ser tudo certinho, né? É isso que eu tô querendo dizer, assim, entendeu? Ali a Ticiane comentou o caso lá, inclusive, das regiões remotas e não tem internet para fazer a avaliação, né? Essa é uma realidade já que agora... O que vocês me dizem? A decisão mas aí a gente pode usar Starlink, gente. Minha opinião daí, professor, é que isso é uma exceção. Aí a gente, acho que não vamos considerar isso como uma vala comum, né? A gente vai considerar isso como uma exceção e tratamos essas exceções de maneira particular. Ticiane? Bom dia a todos. Sim, eu entendo que são exceções, né, mas que a gente precisa entender como que elas serão tratadas nesse momento, né? Qual modalidade, eu entendo que a aplicação presencial, ela vai ser importante, e talvez não somente nessas localidades, tá? Talvez não somente, mas entender que essas localidades elas também são inovadoras. Aqui na região conhecemos muitos cases nesse sentido, mas a questão é que o nosso estado ele realmente é um país, ele é extremamente extenso e ainda assim existem essas regiões que não têm acesso total e pleno à internet. Tá, existe internet, mas é muito escasso, né? Mas eu entendo que a gente não pode deixar de pensar em como atender também essas localidades, tá bom? Que tem cooperativas e não são poucas aqui na nossa região. Mas, claro, a gente também entende que essa não é uma realidade para diversos estados do nosso Brasil, tá bom? Ok. Obrigado, Ticiane. Está em aberto ainda. Se alguém mais quiser comentar.
Quer colocar um comentário aqui no chat? Eu acho que essa questão do presencial deveria deixar a critério da unidade estadual, de acordo com a disponibilidade orçamentária dela, o planejamento, né? E aí ficaria a critério, deixaria a possibilidade do presencial ou virtual. Muitas vezes você já vai fazer um evento, por exemplo, numa região dessa, você já aproveita e otimiza, já agenda uma visita. Aí fica a critério, acho que da unidade. Acho que não vale a pena engessar isso não. Assim. O que a gente está, talvez, definindo aqui é a ideia do diagnóstico assistido, né? Que é as etapas de medição, né? A evidência documental, a autodeclaração. O assistido é depois, né? Primeiro ele faz sozinho, né? Isso, então, isso. A cooperativa preenche, posta as evidências, os dois avaliadores avaliam notas e evidências que elas atribuíram, e daí, em seguida, eles agendam uma entrevista virtual ou presencial, a critério da unidade, e com isso eles aprimoram as notas que atribuíram para poder dar um relatório melhor para a cooperativa. Ficamos com essa opção? Isso aí. Isso? Então tá. Algum comentário a mais? Fechamos a parte de aplicação ali, né, dele. Ok, então. Já fechamos o primeiro. Segundo ponto que nós temos que fechar hoje ainda dentro do modelo, seria o nosso 1B, qual que é o nosso modelo de avaliação? Nós temos um modelo que vai gerar algum tipo de resultado para a cooperativa. Aqui é o modelo do Prêmio Nacional de Inovação, que ele trabalha com duas grandes macrodimensões, né? Uma delas de capacidade e outra de resultados. Então, ele olha o processo e olha o resultado, e a combinação dos dois me dá o nível. Esta é uma maneira. Tá? Dá para entregar um radar. A maioria dos instrumentos dos avaliadores entrega o radar. Então, pode entregar um nível, como está aqui, pode entregar um radar, né? E daí vai dar pode gerar um gráfico desse tipo de posicionamento, onde ele vai estar no nível 1, 2, 3, 4, 5 em termos de gestão da inovação ou de sistema de gestão da inovação. Nós vamos discutir depois também a diferença e o que é mais relevante para nós. Tá? Então, esse é um ponto. Bom, nós temos outras possibilidades? Temos. Então, além dessa daqui, que me entrega o radar e mais o nível, com as recomendações, a outra possibilidade é esse daqui, que a gente usa de exemplo, que é o modelo que a Dom Cabral fez com a Price, que é de transformação digital, onde eles entregam como resultado, de novo, né, uma nota com vírgula, para cá, para cada uma das dimensões. No caso deles, já são 10 dimensões, que a Fundação Dom Cabral e a Price utilizam. Então, eu tenho uma nota para cada dimensão de, por exemplo, estratégia de transformação digital, 3,7. Governança e transformação digital tem outra nota. E a média geral, e eles fazem daí com com uma casa decimal, eles fazem aqui, olha, o índice geral numa escala que vai de 1 a 6. Na escala de 1 a 6, veja que não tem zero, de novo, como eu tinha comentado com vocês. Não tem zero. Ele está em 3,3. Então, 3,3 tá bom. Eu não estou visualizando. Será que o problema é comigo? Vocês estão vendo? Está vendo? Tá normal para mim. Não, não estamos vendo. Eu também estou vendo. Eu tô com a tela parada no primeiro ainda, então, parece. peraí. Compartilhar. Ué, mas eu fiz compartilhar. Tela cheia. Não saiu da tela. Vamos ver aqui. Vamos ver agora. Para mim aqui tá aparecendo para mim que eu estou compartilhando. Tá no slide de como medir a capacidade, a maturidade e gestão de inovação da cooperativa. Nossa, tá travado naquele outro. Tá compartilhando, mas tá congelado. Isso que eu tô achando estranho, que tá parecendo que está falando, tá apresentando algo, mas está na primeira tela até agora. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui, deixa eu fazer. Porque é uma questão do Teams agora, porque para mim aparece que eu estou compartilhando normal a tela cheia.
Vamos ver aqui agora. Eu vou derrubar a sua apresentação, professor, aí o senhor volta, tá? Vou colocar uma apresentação qualquer aqui, aí o senhor volta com a sua para ver se reseta. Não, vê se apareceu a minha aqui, ó. Ainda tá do mesmo jeito para mim. Não, você nem saiu. Você deveria sair para entrar de novo. Nem saiu. Eu saí da minha apresentação, saí de tudo. Agora sim. Pronto, tenta agora de novo, por favor, professor. Estou tentando aqui. Tá aparecendo a tela? Não. Não, o Teams. Por enquanto, não. Se a gente puder, na próxima, usar o Zoom, querido, de repente, tá? Usa a minha conta Zoom. Não sei se vocês têm conta Zoom. O Zoom ele é mais estável para isso. Como eu estou usando o meu da web aqui, que o Teams, vamos fazer outra coisa. Vou tentar compartilhar a janela. Vou mudar. Vê se apareceu agora. Não. Tô compartilhando normal aqui. E para mim aparece compartilhado. Alguém não tem que autorizar? É o Teams Web que ele tem essa instabilidade mesmo. É o Teams Web. O meu Teams aplicativo aqui não consegue funcionar aqui no meu computador. Pode ficar aqui. O microfone dela não está funcionando. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A apresentação, eu compartilho. Poderia mandar a apresentação para a Ellen, aí de repente ela nos auxilia na transmissão das imagens. Se quiser mandar para mim, você tem. Hélio, eu acho que a solução pode ser essa, encaminhar para a Ellen e Eu projetar. O acho Hélio que caiu também. Caiu, é isso que eu ia falar. Essas ferramentas têm disso. Se fosse na reunião virtual de avaliação, já seria um grande problema. Exatamente. Olá, voltei. Vamos ver agora. Eu saí do Teams, retornei, vou tentar agora. Beleza. Qualquer coisa que eu pode mandar para a gente também apresentar. Isso, eu vou colocar no grupo já estava colocando no grupo. Pra vocês terem uma ideia, o meu Teams ele fechou aqui. Vamos ver agora. Pronto, perfeito. Perfeito. Eu vou projetar agora, vamos ver se não vai dar problema. Tá aparecendo? Assim, processo de inovação, resultados de inovação, fundamentos da capacidade. Beleza. Então tá. Então vamos retomar aqui. Eu tive que desligar o Teams para voltar. Beleza. Então, como eu estava falando, explicando e ninguém viu, deixa eu voltar para cá. Então, o modelo do prêmio de inovação, como a gente comentou, ele parte de duas macrodimensões, que é processos e resultados, e me permite entregar um radar, no caso com 10 dimensões, e mais o nível de maturidade. Isso me permite no modelo do prêmio. Então, essas são entregas que os avaliadores poderão entregar para a cooperativa. Então, ela sabe como que ela está em qual cada uma das dimensões, mais o nível geral e as recomendações que no futuro eles vão poder fazer. Tá? Para o piloto, talvez ainda não. No piloto, a ideia é ele entregar isto e alguns comentários básicos. Essa é a ideia. Bom, esse é o modelo. Tá. O outro modelo que tem de formato de entrega é esse modelo aqui, que é o de transformação digital, o Índice de Transformação Digital Brasil, feito pela Dom Cabral e Pricewaterhouse. Coisa recente, menos de 30 dias que eles lançaram. Lá eles usam também 10 dimensões. Cada dimensão tem uma nota entre 1 e 6, e aqui é uma nota que ele faz a média dos parâmetros dentro da dimensão, me gera uma nota com uma casa decimal. E eles usam depois a média de todas as médias e me gera um índice geral entre 1 e 6. Eles aqui usam também uma casa decimal. Nesse daqui, que é o do prêmio, não tem casa decimal no nível, vendo? Ó? Ele é número cheio. Ou é nível 1, 2, 3, 4 ou 5. Não. Aqui no
No da Fundação do Cabral, não. Você tem o teu índice é 3,3, 3,4, 3,5, como não há nenhum inconveniente, não tem esses degraus. Então, por exemplo, nesse de cá, que é o do Prêmio Inovação, dependendo da nota, se o cara tiver com 2,9, ele é nível 2. Aqui, ele foi 2,9, ele vai ser 2,9. Esse é o modelo. Tem outros modelos? Tem. Esse modelo aqui, ó, que faz por pontuação, que é ó, ausente, carente, iniciado, consciente, avançado. Outra possibilidade de resultados de entrega, dentro do modelo ainda. Trabalhar mais ou menos como trabalho, sei lá, com os TRLs, né? Que vai de 0 a 9. A gente poderia ter alguma coisa parecida, mas não 0. Tirar o 0, vai de 1 a 10. Também dá. Tem um outro modelo que está aqui, ó, que vai de nível 1 a 5, então inicial, gerenciado, definido, quantitativo, otimizado. E aqui também mais um também de 1 a 5. Então, vocês observem que aqui, nesses 4 modelos e mais o da Dom Cabral ali, eu não faço um cruzamento de eixos, como é feito pelo Prêmio de Inovação. O nível de maturidade no Prêmio de Inovação, ele é uma combinação de 2 dimensões. De 2D, eu transformo numa nota, que representa as 2 notas. Aqui não, aqui é média direto. Média aqui também. É média de cada dimensão. Tirou a média, ó, você é nível 3,3. Beleza, então você pode estar aqui, ó, nível 3, definição. Ou tem uma pontuação, olha, de tal pontuação a tal pontuação, você vai estar, por exemplo, no nível iniciado. Aí vem a segunda pergunta do nosso modelo. Como é que nós vamos entregar o resultado desse modelo? Nós temos a opção de fazermos a combinação de 2 dimensões, que é mais complexa, que é a do PNI, do prêmio. Qual que é a vantagem deste? A vantagem deste modelo aqui do PNI é de que o resultado ele ganha uma importância enorme. Por quê? Porque ele é uma macrodimensão. Então, se eu não tiver resultado, não importa o que eu tenha de processos, a nota, o nível de maturidade vai ser baixo. Nos demais, não. Nos demais, eu posso ter na parte de agregação de valor, resultado ou coisa do tipo, eu posso ter uma nota baixa que ele vai apenas diminuir a média geral, mas ele não vai me deixar um nível de maturidade mais baixo. Nós podemos fazer isto, ou este modelo, que ele valoriza enormemente a questão do resultado, ela passa a ser uma macrodimensão, ou eu deixo nesses aqui, em qualquer um desses, que o resultado é um elemento dentro, e é só média. Ou nós podemos trazer o resultado para cá e aumentar o peso dele. Porque eu vejo que uma questão importante, que já foi discutida bastante aí nos modelos de avaliação, é de que, em se tratando de inovação, se não tiver resultado, não adianta o cara ter programa de ideias, fazer hackathon, apoiar 50 startups, ele ter equipe treinada em design sprint, fazer uma pilha de coisa. Então, nos processos, ele está muito bem. Ele tem política de inovação, missão, visão, tem tudo. Resultado? Não tem. No modelo do prêmio, se não tiver esse resultado, a maturidade dele, mesmo que ele tenha todo o resto, é baixa. Nos outros modelos, ela vai ser uma maturidade intermediária. Ele só vai ter prejuízo na média. O que vocês acham? É uma decisão importante para nós, porque é o que vai valorizar. Se veja que o Eduardo, né? O Eduardo tinha feito aquela pauta inicial, né? Eu falei, olha, só para o modelo e as dimensões já vai dar a primeira reunião já. Porque ela precisa, é isso que orienta o resto, né?
Acho que precisa levar em consideração, gente, que esses modelos eles eram aplicados para diversos tipos de avaliações, né? Qualidade, modelo de gestão. Mas quando a gente fala em inovação, por definição, né? A inovação, né? A gente precisa de resultado. Em qualquer um dos modelos que a gente for decidir aqui, tem que apertar a mão, baixar a mão, né, em cima da valorização do resultado. Porque o tema que a gente está tratando é isso. Você pode ter uma empresa toda organizada para gerir a inovação, mas não está gerando a inovação, né? Então, o resultado sem dúvida alguma, alguma coisa que é 60% da pontuação. É pelo menos 60% da pontuação. Essa é a minha visão sobre isso, né? Porque tem muitas frases que a gente usa aí na inovação, né? Inovação é um produto consumido no mercado. É isso que é a parte importante da percepção do que a gente está entregando, né? Nós fizemos, Júlio, muitos anos atrás, eu com o Dalson, nós fizemos um modelo de avaliação para a FINEP, isso lá nos anos 2008, onde nós fazíamos a parte do resultado, ele multiplicava. Então, se o resultado fosse baixo, ele baixava todo o restante. Então, ao invés de eu dar um peso, nós fazíamos ele como fator de multiplicação. Também é uma possibilidade, né? Eu lembro que nós usamos lá o índice nosso, lá ele cruzava 4 macrodimensões, só que o resultado era multiplicado. Até por conta disso, né? Porque se não tiver resultado, não dá. Tanto que no prêmio de inovação, na próxima versão, que vai ser acho que 2025, 26, 24, 25, vai ter uma categoria de startups. Só que na categoria de startups não vai ter tanto peso no resultado. Por quê? Porque ela não tem resultado. Ou ela tem muito pouco. E como é que eu vou premiar uma startup que está iniciando, que não tem resultado, e vou dizer que o nível de maturidade dela de inovação é alto? Ou seja, ela faz uma pilha de coisa bacana. Gerou alguma coisa? Não. Pô, então, como é que nós vamos reconhecê-la, né? Ou premiá-la? Lá no PNI. Aqui, talvez, uma alternativa, nós podemos até estudar e criar essas possibilidades de nós termos resultados, ele como sendo uma macrodimensão, Júlio, de repente, poderia ser, e ele ser um fator multiplicador. Além dele somar, multiplica. Ele pode melhorar. É uma boa saída, é uma boa saída também, gente. Comentários, pessoal? Professor, pela referência que a gente tem do diagnóstico de governança e gestão, a minha opinião é que eu gosto mais do primeiro modelo, do PNI. Tem aquele gráfico de radar, as cooperativas elas já estão habituadas, né, ao radar, governança e gestão, temos os critérios, né, no caso dos parâmetros, e também essa possibilidade dos níveis, né, como a gente trabalha também no governança e gestão, né, tem os níveis, primeiros passos, né, caminho da excelência, rumo até chegar à excelência. Né? Sim. Então, eu por ter essa familiaridade, acho que eu me identifico mais com esse modelo. Agora, só não gostei dos números. Aqui é só 1, 2, 3, 4, 5. Talvez a gente pensar nomes assim, que eu acho que fica mais atrativo. Sim. Não, vamos fazer por nomes. Agora, Jorge, a diferença de governança, do PDGC, é de que nós não temos essa macrodimensão que é essencial no conceito, que é o resultado, né? No PDGC tem resultado tanto na governança quanto na gestão. E mas até é um gargalo, assim, pelo menos aqui na Bahia. Assim, não, eu sei, mas ele é um elemento, mas ele não é uma macrodimensão. Ele é um elemento dentro de outras dimensões. Mas quando a gente fala macrodimensão, como está ali no modelo do PNI, que está aqui na tela, se eu não tiver resultado, não tem como eu passar do nível 1. Eu vou estar no nível 1. Eu posso ter todo o restante.
como a gente comentou, posso ter programa de ideias, posso ter hackathon, eu posso participar de hub de inovação, eu posso ter parceria com universidade. Pô, cara, essa empresa, essa organização é altamente inovadora. Resultado, não tem. Sinto muito. Seu nível de maturidade é 1. Então, mas eu tenho hackathon, eu tenho um gerente de inovação, tá? Mas sinto muito. Sem resultado não dá. O que a gente pode fazer, talvez, é esse mix, então. Isso. Deixa eu pensar acho nisso. também. Eu acho que não vale a pena também medir, como você colocou, né? Medir só o processo. Foi bem colocado. Não adianta, né? Até a pessoa adere por uma moda, né? E aí é mais o resultado em si, a gente não vê. E o que a gente quer é que a cooperativa seja competitiva, dê resultado. Então, Isso. acho Beleza. que tem que juntar os dois. Então tá. Alguém mais tem algum comentário? Estamos quase no nosso horário já, né? Ellen, Eduardo. Mas tá bom. São decisões importantes, né, que a gente vai tá tomando aí. Tá? Algum comentário a mais nessa parte desse modelo aqui da forma de entregar o resultado? Uma pergunta, professor. Essa entrega, ela não vai ser limitada somente aos gráficos, não, né? Vai ter um desdobramento, um tipo de ação interventiva para cada nível de maturidade, correto? Isso é a outra, que é a etapa 2, depois do piloto. Ah, ok, tranquilo. Para o piloto, Ticiane, a ideia do piloto é nós testarmos o instrumento. Se der tempo, eu vou tentar ver se eu consigo colocar isso na plataforma, que fica melhor, que dele já gera todo automático, para não ter que pegar um Google Forms, transformar em Excel e depois fazer. Então, isso eu preciso ver como é que a gente vai trabalhar. Tá? No piloto, para as cooperativas que participarem, as 35, a intenção é entregar o radar e entregar o nível de maturidade, que vai ser entre 1 e 6. Que para nós ficou melhor ali, aparentemente, do que o da CNI. Tá. E talvez uma ou outra recomendação básica, porque é piloto ainda. Agora, na versão completa, final, depois, aí sim, porque daí a maioria das coisas já vai ser automática na plataforma. Vejo que nos pilotos, se nós trabalharmos com o Google Forms, cada uma das duplas dos avaliadores vai ter que construir vai ter que transformar isso daqui, colocar os dados e gerar o radar e o nível de maturidade. Sim, sim. Inclusive, eu achei muito interessante esse modelo bidimensional, né? Onde tem o posicionamento da inovação ali dentro dos níveis. Porque faz com que justamente vai fazer, né, com que a cooperativa entenda que todo o esforço que ela canalizar, recursos, que ela canalizar para executar ou ampliar, aumentar a capacidade dela de inovação, precisa necessariamente focar em resultado. Né? E ela, de cara, ela já vai ter essa noção, precisa gerar resultado, não pode ser um mero esforço. Eu entendo até que esse modelo, esse tipo de gráfico, talvez ele seja até necessário ser inserido, uma sugestão, né? Falando aí de PDGC, nos próprios relatórios do PDGC. Porque a gente sabe que os processos, eles resultam em algo, né? Que são ali o desempenho da cooperativa, desempenho na governança, desempenho na gestão, que são ali medidos pelos processos de resultado dentro do PDGC. Essa visão, para mim, ficou sensacional, que mostra claramente que precisa gerar resultado, seja aqui no de inovação, seja no de governança ou no de gestão, tem que ter resultado andando junto com os processos, com o esforço canalizado ali. Inclusive, existe, antes de eu passar para o Jorge ali, a gente discutiu lá em BH também aquela possibilidade de nós termos um outro eixo, né? Se nós trabalharmos bidimensional, com 2 macrodimensões, que eu particularmente gosto também da combinação, trabalharmos com um terceiro eixo, que seria a questão do cooperativismo. Como é que ele trata tudo isso, levando em conta os preceitos do cooperativismo? Isso seria algo totalmente diferente que nós não temos, tá? Poderia ser um eixo com 3 dimensões, né? Seria a parte de gestão de inovação, a parte dos resultados de inovação e a parte de cooperativas, sistema de gestão de inovação e cooperativas. Inclusive, tá bom. Inclusive, como sugestão, esse gráfico bidimensional me lembrou também o gráfico que tem na plataforma Desempenho,
né, que é ali nos indicadores econômico-financeiros. E também lá nos dá a possibilidade de fazer um comparativo, né? Como o senhor falou, trazer a dimensão do cooperativismo de inovação, ok, mas em relação a outras organizações da mesma área, como que é o índice, não sei se é possível, né, fazer essa comparabilidade, tá? Da inovação no cooperativismo, na inovação de outras organizações do mesmo setor econômico, né? Como é que o meu cooperativismo de crédito está em termos de inovação, mas como é que o crédito em geral, a atividade financeira em geral, as organizações financeiras estão também crescendo em inovação. Então, fazer essa comparação é importante para justamente entender qual que é o cenário real da inovação do cooperativismo no todo, entende? Tá. Entendo que isso é uma entrega vai sensacional. Dar fazer, assim. Isso vai dar para fazer depois que nós tivermos uma base maior, né? O próprio dentro do conjunto do piloto vai dar para a gente fazer alguma comparação. A única preocupação que nós temos que ter no futuro é não sombrearmos todo esse instrumento com aquele que já tem hoje de levantamento de dados de inovação lá, tá? Que foi lançado agora, né? Relançado, né? Jorge. Na verdade, uma dúvida, professor. Essa proposta de juntar o processo com o resultado, ele está mais dentro de um sistema de gestão de inovação, ou na gestão da inovação também tem essa mesma perspectiva? Assim. Eu fiquei só com essa dúvida, vendo até o material. É que a gestão essa diferença, da inovação, né? Normalmente, quando você trata a gestão da inovação, ela já vai ter alguma coisa considerando já os resultados. A diferença entre a gestão da inovação e o sistema de gestão da inovação, e por isso talvez o nosso instrumento aqui ele seja de sistema de gestão da inovação, porque gestão da inovação se preocupa mais com o processo até chegar nos resultados. E o sistema ele se preocupa com todo o entorno, infraestrutura, governança, gestão de riscos, propriedade intelectual, incerteza, todo o restante que está no entorno. É isso, Júlio? Me corrija o nosso especialista sênior. Não é pelo cabelo branco, não, né? Não, porque eu também tenho. Cabelo branco também tenho. Gente, eu acho que você finalizou aí muito bem. Acho que a pergunta primeira foi muito oportuna, né? Que nós estamos definindo coisas e isso precisa estar claro. Quando a gente está falando em maturidade, é que a gente quer dizer que isso é replicável, né? Que isso é contínuo, né? E é o que se trata da sistematização, né? Por isso que a gente propôs seguir o máximo possível o modelo de sistema de gestão preconizado pela ISO 56002. Bom, é uma norma que obteve consenso entre 64 países. Né? E consenso não significa que é a melhor coisa, é o melhor que a gente conseguiu chegar. Né? Não é necessariamente o melhor, é o melhor que conseguiu chegar. E eu acho que aqui a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue chegar. Né? E aí a história do benchmark que foi colocado aí, com outros tipos de organizações, me parece interessante. Né? Só que, como o Hélio falou, a gente precisa de ter uma base de dados. Né? E a gente pode construir essa base de dados. Eu acho muito legal fazer esse benchmark. Né? A gente sai da nossa casca, né? E olha para o mercado em geral. Né? Eu acho que a ideia é fantástica. Vai dar um trabalhinho maior, né? Porque a gente precisa construir uma base de dados. Mas é um desafio muito interessante e me agrada muito. Ok. Então, nós vamos fazer a proposta, né, das possibilidades ali, fazendo um mix desse daqui com dois eixos. Então, nós vamos trabalhar com duas macrodimensões. Uma delas é resultados e a outra vai ser todas as atividades e elementos que eu tenho dentro de um sistema de gestão da inovação. E daí, com a possibilidade no futuro, nós temos um terceiro eixo, que seria as questões do cooperativismo, para a gente valorizar mais ainda. Ok? Ok, Eduardo? Eu acho que foi bastante produtivo, gente. Gostei muito. Certinho.
Agora, a próxima pergunta que eu ia fazer é essa daqui, ó, mas acho que vai ficar para a próxima reunião. Melhor. Quais são as dimensões que vocês acham que precisam ser avaliadas? Eu trouxe uma lista ali. Eu vou colocar já aqui no nosso WhatsApp para vocês irem pensando. De casa. Já para irem pensando na próxima reunião, vamos ter que fechar daí agora as dimensões, ou seja, o que é que eu acho que tem que avaliar. Eu lembro que aqui eu acho que o Carlos Alberto colocou a questão das métricas aqui, né? Métricas, resultados a serem contemplados. Beleza. Então, dentro dos resultados, quais são essas métricas? Quais são elas que me representam os resultados? A gente tem bastante coisa bacana de indicadores aí que podem nos ajudar. Inclusive na norma nova que não saiu ainda, né, Júlio? Acho que é 56.008, acho que não me engano, que a gente revisou, né? Acho que é 8, né? Que a gente revisou. Que lá tem diversas métricas que a gente vai poder trazer para vocês também. Mas quais são? Se nós quisermos colocar todas... Carlos, o Carlos está nos ouvindo aí, né, Carlos? Carlos ali, né? Viu, Carlos? Carlos, só de indicadores que eu vi lá, né, Júlio, que eu fiz a revisão, tem 530 indicadores. Vamos ter que escolher. É uma loucura. Mas vamos colocar para as cooperativas. Por isso que eu estava dizendo para vocês que não é o melhor, é o melhor que foi possível. Né? Tá beleza, a gente era contra esse mundaréu de indicadores, mas não adianta. Você tem que se submeter ao consenso. Né? Nós revisamos, né, Júlio? Fomos contra, mas não adiantou. Não adiantou. Eu revisei todas elas, as 530 indicadores ali. Ficamos por aqui. Isso talvez seja até oportuno, né? Porque nós todos aqui temos que juntos tomar decisões. Né? Então, o importante é que a decisão tomada seja aceita por todos, mesmo sendo gostaria que tivesse outras formas, mas é o consenso da gente. Né? E depois que chegou no consenso, que isso seja realmente produto, né, desenvolvido por todos. Né? E se não fica crítica lá na frente e tal, e pode não sair, né, uma coisa bastante produtiva. Beleza. Eduardo, Ellen, acho que estamos no horário já, né? Já fechamos hoje 2 elementos. Muito perfeito. Excelente. A Ellen ainda está terminando de reiniciar o computador aqui, que ela teve um problema técnico meio sofridinho, mas já está se resolvendo, tá? Mas a gente super concorda com o que está sendo tratado aqui. Eu só queria fazer mais uma observação, lembrando que dentro do Miro a gente tem um material de apoio para aprofundamento com as ISOs, tá bom? E assim que terminar de gravar, a gente vai subir a gravação também, para vocês poderem fazer as revisões, tá? E agradecer também, tá, professora Ellen? Complementar mais alguma coisa? Tem alguém que queria falar aí. Ticiane. Sim, perfeito, por favor. Sim, na verdade, lançar instigar algo mais em relação ao gráfico, professor Eduardo, sim, né, Júlio e demais, que é o seguinte, quando fala a gente sabe, né, que o professor Hélio reforçou bastante essa questão do resultado da inovação, e ela tem que gerar resultado também econômico, financeiro, né, para que seja sustentável de fato a inovação. Então, não sei como, mas eu entendo que é necessário a gente enxergar esse gráfico concatenado com o gráfico justamente da plataforma desempenho, que mostra o desempenho econômico-financeiro da cooperativa. Né? Como que esses dois gráficos eles podem estar concatenados, podem ser analisados, porque se eu tenho uma inovação acontecendo, isso vai me gerar um resultado econômico financeiro para a cooperativa, como que isso está impactando lá nos meus dados econômicos financeiros que tem ali na plataforma desempenho, mostrando inclusive a área de risco que aquela cooperativa de repente estava antes, né? De entrar num processo de inovação e como que ela vai sair daquela área de risco, sai da área vermelha para a área verde, né? Depois de um processo de inovação acontecendo ali dentro da cooperativa. É só uma provocação, tá, professor? Provocou, legal, bacana, já anotei aqui, já, Ticiane. Já anotei para pensar. Aí tem que dar uma pensada mesmo. Eu vou procurar esse gráfico e fazer o comparativo, que daí já a gente, veja, tomadas essas decisões, daí nós começamos a desenvolver. Na próxima reunião, a gente vai discutir esse aspecto aqui, que é quais são os elementos que precisam.
Então, quais são? Pode ser 20, 30, 50 elementos. Depois nós fechamos esses elementos, aí que vem os agrupamentos das macrodimensões, dimensões, criar parâmetros e outras coisas. Veja que é um processo de criação aí que a gente tem que ter, como disse o Júlio, né, discutido, bateu o martelo, beleza, avançamos. É assim que a gente vai fazer. Ok? Obrigado, Tiziano, obrigado. Eduardo, obrigado, pessoal. Eduardo. Bom final Valeu, de semana moçada. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigadão pela presença de todos, tá, pessoal? Bom final de semana. Obrigada. Valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.